Olá, seja bem-vindo. Está no ar o 27 Segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Eu sou Hermes de Luna e vamos direto às imagens do que foi notícia. O que virou manchete no dia de hoje em 27 segundos pelas lentes da RCTV. Bem, hoje aqui nos estúdios da RCTV, ao vivo, eu recebo o nosso colega correspondente em Brasília, Edinho Magalhães. A gente vai falar sobre os bastidores do que se passa no Congresso Nacional, as expectativas para este ano de 2017, especialmente em relação à bancada federal paraibana. A gente tem muitos assuntos para comentar, o ano apenas está começando, mas já há uma movimentação intensa, tanto uma movimentação política partidária, como a movimentação da política, do jogo do poder em relação ao governo Temer, as estratégias do Partido dos Trabalhadores, que já começou a trabalhar novamente o nome de Luiz Inácio Lula da Silva, Lula que hoje participou de um encontro das centrais sindicais e, surpreendentemente, uma parte dos presentes deram as costas quando perceberam a presença de Lula. É bem verdade que a maior parte aplaudiu e gritou o famoso bordão Lula lá. Mas uma parte dos participantes, dos sindicalistas, deu as costas ao ex-presidente Lula num sinal de protesto pela presença dele no encontro. Isso é a primeira vez que acontece dentro desse segmento partidário que apoiou o presidente Lula, que apoiou a ex-presidente Dilma Rousseff. O nome de Luiz Inácio Lula da Silva não é tão consenso assim entre as esquerdas brasileiras, entre os partidos que representam os trabalhadores. Edinho Magalhães acompanhou toda a movimentação do processo do impeachment no ano passado, acompanhou a atuação da bancada federal paraibana, o desempenho de cada parlamentar, andou pelos bastidores do Congresso e viu a queda de Dilma Rousseff, a ascensão de Michel Temer. Edinho Magalhães trouxe essas informações durante todo o ano, mas com a presença dele aqui em João Pessoa, passando essa temporada aí de férias de recesso também do parlamento, Edinho vai contar para a gente o que é que ele espera, o que é que ele sente da bancada federal paraibana para 2017, uma bancada que já tem uma renovação a partir da ascensão de um suplente como deputado federal, a partir da eleição de um deputado federal como vice-prefeito de João Pessoa. E a gente vai conversar muito sobre esses temas aqui. Boa noite, Edinho Magalhães, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Hermes, boa noite a todos que nos veem, nos ouvem. É sempre um prazer estar de volta à nossa casa João Pessoa, a nossa casa Paraíba e a nossa casa aqui, o Sistema Correio de Comunicação na RCTV, dessa vez ao vivo, direto dos estúdios, diferente de quando eu faço o link pela web lá de Brasília, trazendo as novidades do Congresso Nacional, mais especificamente da bancada federal paraibana. E olha, Hermes, 2016 foi um ano que não quer acabar. Não quer acabar no tocante à crise econômica, às crises institucionais e também a própria Lava Jato, que deve perdurar e percorrer muito ainda em 2017. Mas foi um ano difícil e poderá continuar sendo difícil para aqueles que têm realmente o que temer. E graças a Deus, a bancada federal da Paraíba, ela tem muito mais a ganhar e a crescer do que necessariamente a temer por 2017. E aos poucos, no programa de hoje, a gente vai justamente comentar por quê, quais as razões, as expectativas, os diagnósticos e os prognósticos sobre o movimento da bancada parlamentar paraibana em Brasília ao longo desse ano. Edinho Magalhães, o que é que representa a chegada do Amaral na bancada federal paraibana, a saída de Manuel Júnior primeiro, a saída de Manuel Júnior, ele que foi eleito vice-prefeito, havia até uma expectativa, uma especulação de que ele não assumisse, tentasse ficar com o mandato e com o cargo. É verdade. Ele optou pelo cargo de vice-prefeito e renunciou, coisa que pouca gente esperava, renunciou ao mandato. Quer dizer, se ele quisesse voltar hoje, ele não voltaria mais à Câmara Federal. O que é que representa a chegada de Amaral? André Amaral.
Olha, Hermes, em primeiro lugar, teve uma grande dúvida sobre a questão legal, jurisdicional, constitucional, acerca do afastamento obrigatório, compulsório ou não do deputado Manuel Júnior. Há um artigo na Constituição que ele gera uma interpretação dúbia e que depois ficou mais clara, pelo menos na opinião do deputado agora, deputado André Amaral Filho, de que os deputados federais eleitos prefeitos de capital, eles teriam a opção de poder se licenciar do mandato para ocupar esse cargo de gestor municipal de capital. Obviamente optando por apenas um dos salários, mas sem necessariamente renunciar ao mandato de deputado federal. Parece um pouco esdrúxulo, mas era uma das interpretações desse artigo constitucional. E, por analogia, o deputado Manuel Júnior entendeu que, como vice-prefeito, deputado federal, sendo eleito vice-prefeito de capital, também poderia se beneficiar da interpretação desse artigo. E, obviamente, Hermes, qualquer um no lugar de Manuel Júnior tentaria manter um pé em cada canoa, até para saber se iria ter autonomia e prestígio na vice-prefeitura, porque geralmente você fica como peça decorativa, como se fosse um abajur de um quarto. E era tudo o que Manuel Júnior não queria. Era, mais uma vez, ser um vice-prefeito sem espaço, sem autonomia, sem poder definir os rumos da cidade que ele gosta tanto, que é João Pessoa. Manuel Júnior é muito atuante. Ele esteve para ser líder da bancada do PMDB lá na Câmara Federal. Ele quase que dormiu, o ministro da Saúde. De última hora a indicação dele refluiu. E ele não queria deixar essa atuação marcante e atuante na Câmara para poder não ter espaço na vice-prefeitura. Creio que conversas e diálogos, que é a arte da política, fez com que ele mudasse de ideia, renunciasse e ficasse com a vice-prefeitura. Respondendo à sua pergunta, André Amaral Filho é um jovem advogado, ele tem ótimas intenções, é um rapaz antenado, ele vem para somar a bancada federal, porém, precisamos ainda definir como é que vai ser a questão do PMDB em nível de Paraíba. Creio que André, tudo indica, deverá seguir a cartilha do senador Raimundo Lira. Então, é uma expectativa que se gera para desdobramentos internos no Estado, na política do Estado. E lá, na Câmara Federal, será mais uma voz ativa, jovem, renovadora, conciliadora, que a Paraíba poderá dispor para poder votar aquelas matérias de interesse do povo da Paraíba e do Brasil como contexto geral. Bom, deixa a gente começar aqui, ainda continuando na Câmara Federal, pela mesa da Câmara. Tem 3 candidatos, pelo menos, que se apresentaram até agora: Jovair Arantes, Rodrigo Maia, que é o atual presidente, e Rogério Rosso, que foi o relator da comissão do impeachment na Câmara Federal. Relator e presidente. Relator e presidente. O Jovair foi o presidente da comissão na Câmara e o Rogério Rosso foi o relator. Foi o relator. Pois é. Desses 3 aqui, quem tem maiores chances de ser eleito? Hoje? Sim, hoje. Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, o atual presidente. O atual presidente. Só que o Rogério Rosso e o Jovair estão trabalhando para impedir essa candidatura de Rodrigo Maia, porque ele entrou como deputado presidente tampão, no lugar de Eduardo Cunha, e eles entendem que, na condição de presidente, ele não pode disputar a reeleição, mesmo que por um mandato tampão. Exato. Para quem está em casa poder entender, dentro de uma mesma legislatura, portanto, dentro daqueles 4 anos que um deputado é eleito pelo povo para representá-lo na Câmara, o que estiver ocupando o cargo de presidente da Câmara não pode, dentro dessa mesma legislatura, dentro desses 4 anos, ocupar por 2 vezes a presidência da Câmara. Ele pode ocupar ao final dos 2 últimos anos da legislatura e renovando seu mandato no início de uma nova legislatura. Então, o Rodrigo Maia, ele está dentro da mesma legislatura ocupando a presidência do primeiro biênio e ele quer continuar no segundo biênio. Mas ele não foi eleito para o primeiro biênio, ele não ocupou o cargo por 2 anos. Ele está justamente nisso, num mandato tampão de 6 meses, por força e conta do afastamento compulsório do ex-presidente Eduardo Cunha, e ele entende que o regimento, a jurisprudência, não poderia ir contra essa exceção que é o mandato tampão, e ele podendo, então, a partir de agora, ser eleito para um mandato normal, de 2 anos. Ocorre que Jovair Arantes e Rogério Rosso, e aí são ligados ao Wilson Santiago, do PTB, e a Rômulo Gouveia, do PSD, acionaram o Supremo Tribunal Federal para poder dar uma resposta sobre a legalidade, a juridicidade, a constitucionalidade
dessa intenção de Rodrigo Maia. E, pelo que a gente vem notando, o Supremo ele não tem o desejo de poder quebrar essa harmonia entre os poderes e não quer se pronunciar sobre esse caso, deixando interna corporis essa decisão sobre o regimento e sobre essa possibilidade. Fato é que, uma vez se mantendo candidato e sendo reeleito, como tudo parece confluir para acontecer, por força e conta dos partidos políticos, por conta da divisão do Centrão, que o Centrão Unido seria a única força capaz de derrotar Rodrigo Maia hoje. Dividido fica mais difícil. E ele sendo reeleito, o que poderia ser pior seria o Supremo tardiamente vir tomar uma decisão contra a possibilidade dele ser reeleito. Ou fala agora ou cale-se para sempre. Vamos aguardar para ver qual vai ser o movimento do Supremo Tribunal Federal, Hermes. Pois é aguardar mesmo para ver. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com Edinho Magalhães, tem muita informação ainda, e vamos também falar de um encontro que o senador Raimundo Lira teve hoje com algumas lideranças do PMDB, deputados federais, deputados estaduais, num movimento interno que chama a atenção pela articulação do senador, que também está passando aqui as férias, o recesso parlamentar aqui em João Pessoa. Fique ligado e a gente volta em seguida com 27 segundos para mais conversa com Edinho Magalhães aqui ao vivo. De volta com o 27 segundos, estou vendo aqui as audiências aqui privilegiadas de alguns que estão nos assistindo aqui, alguns telespectadores, só para registrar: o Bernardino Lira, Carla Zenaide, Milton Figueiredo, Paulo Coelho, Paulo Fetícia, Flávio Macaúbas e Valfredo Borba. Daqui a pouquinho a gente vai citar mais nome de quem está nos acompanhando aqui no 27 segundos desta noite, hoje conversando aqui ao vivo com Edinho Magalhães. Edinho Magalhães, olha só, o ministro da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, esteve hoje em João Pessoa. Ele se encontrou com representantes da área de comunicação e de órgãos ligados à ciência e tecnologia. A Estação das Artes foi o local do encontro entre o ministro Gilberto Kassab e gestores da área de comunicação e de órgãos e entidades ligados à ciência e tecnologia. A visita foi um convite do colega de partido, o deputado federal Rômulo Gouveia, para falar das ações da pasta para os próximos anos. Nos dá a oportunidade de expor os programas do Ministério, seja no campo da ciência, tecnologia, inovação, seja no campo das comunicações. Num momento tão importante, não apenas do Brasil, mas do mundo. O objetivo de trazer o ministro é para que cada vez mais ele se comprometa em continuidade das ações, dos projetos, tanto com a bancada federal, com os prefeitos. Então, eu acho muito importante. Eu acho que a visita de um ministro de Estado, a uma cidade, ela sempre traz dividendos. Os prefeitos de João Pessoa e Campina Grande também participaram do encontro e citaram projetos desenvolvidos pelas gestões municipais nas áreas de ciência e tecnologia. Nós estamos com 2 projetos que tramitam exatamente no seu ministério. Um deles é a Smart City, Cidades Inteligentes, um projeto que a Prefeitura Municipal de João Pessoa apresentou, foi aprovado, mas nós estamos aguardando a liberação dos recursos. Um outro projeto importante que tem uma emenda já do deputado federal Benjamin Maranhão, no valor de 4 milhões de reais, para que a gente possa colocar câmeras de monitoramento nos bairros da nossa capital. Para os empresários da comunicação, o ministro falou sobre a nova Lei Geral das Telecomunicações e sobre a TV digital e o apagão analógico já iniciado no país. Existe o cronograma, não será este ano no estado da Paraíba, esse ano será São Paulo, Minas Gerais, o interior de São Paulo, mas em breve a Paraíba também, com todo as suas transmissões no sistema digital, o que irá melhorar muito a qualidade das imagens, até porque muitas pessoas já têm hoje o acesso à imagem digital e sabem o quanto ela é melhor. Convivo com o Ministério das Comunicações há 40 anos e esta gestão é uma das gestões que comprovadamente é das mais eficientes, das mais honestas e das mais pragmáticas, a qual nenhum pleito nosso deixa de ser rapidamente examinado, quando na verdade gestões anteriores eram bastante engavetados.
Aí, essa participação do ministro Gilberto Kassab teve o lado político, que eu vou conversar também com Edinho Magalhães sobre isso, mas eu quero registrar a audiência do Paulo Feitosa, da Jéssica Gonçalves, do Cláudio Oliveira, a Lidiane Monteiro Leal, Gisele Lira, a Luciana Milanês e a Aline Azevedo estão nos acompanhando. Daqui a pouco eu trago mais gente que está nos acompanhando hoje. Edinho Magalhães. Gilberto Kassab fez essa visita, uma visita técnica para conversar com os setores de tecnologia, de informação, mas teve o lado político. Ele é o presidente nacional do PSD. O deputado Rômulo Gouveia, deputado federal, vem se fortalecendo cada vez mais no cenário nacional dentro do PSD, desse partido que tem o prefeito da capital, Luciano Cartacho. Exatamente, Hermes, e foi um encontro bem político também. Teve essa parte técnica da questão digital, dessa questão de tecnologia. A reitora da Universidade Federal, o diretor do Instituto Técnico Federal da Paraíba estiveram presentes, comporam a mesa junto com o ministro Gilberto Kassab. É muito importante para a Paraíba poder receber um ministro de Estado, não é somente da inovação tecnológica, mas também é das comunicações, portanto a imprensa toda com interesse nessa pauta, porém o evento foi tão político e teve tanta importância, para você ter uma ideia, o ministro tinha uma agenda em Recife, em Pernambuco, que teve que ser adiada por uma programação, um chamado urgente em Brasília, e o presidente do PSD de Pernambuco, o deputado André de Paula, que teve que se deslocar de lá para cá para poder acompanhar o evento. Então, para você ter uma ideia, ele preteriu, digamos assim, Recife por João Pessoa, onde nós temos a figura de proa do deputado Rômulo Gouveia, que é muito bem relacionado em Brasília. Rômulo, com esse seu estilo jeitoso, camarada, de poder recepcionar e receber bem as pessoas, ele consegue confluir as forças junto aos prefeitos da Paraíba nos ministérios em Brasília. E por ser do partido do ministro Gilberto Kassab, ele exerce com maestria não somente a presidência do partido na Paraíba, mas também com toda a sua influência em Brasília. Rômulo, que foi candidato já a um cargo na mesa diretora, ele anunciou que pretende novamente agora, em 2017, no início do ano, compor a mesa diretora da Câmara dos Deputados de novo. E eu tive a oportunidade de perguntar isso para o ministro. Teve esse evento seguido de um almoço, logo em seguida na casa do deputado Rômulo Gouveia, na praia do Intermares, e perguntei se o deputado tinha condições e tinha um apoio do PSD Nacional. E o ministro foi muito contundente, dizendo que o deputado Rômulo era a figura de proa, expressão dele, no cenário do PSD dentro da Câmara e que tinha todo o apoio da bancada do PSD para poder buscar o seu lugar ao sol. Leia-se mesa diretora. E aí a gente não sabe se é necessariamente uma secretaria, porque são 4 secretarias, é uma vice-presidência, porque são 2 vice-presidências. A despeito da candidatura do deputado Rogério Rosso, que também é do PSD, líder do partido, para presidente da Câmara. Além disso, Rômulo exerce hoje a primeira vice-liderança do PSD na Câmara. Ou seja, se, no mínimo, ele não conseguir se eleger à mesa diretora, ele poderá ter aí o seu nome lembrado e alçado para a liderança do partido, que, ao meu ver, Hermes, é muito mais importante e exerce muito mais influência do que simplesmente um lugar na mesa diretora. Rômulo, aqui nessa temporada de veraneio, tem recebido vários parlamentares, inclusive parlamentares bem ligados a ex-presidente Dilma Rousseff, né, como o senador Lindenberg Farias, que é um paraibano, que está por aqui também na capital. Rômulo, a assessoria do deputado Rômulo Gouveia disse que nesse veraneio a previsão é que ele receba 11 parlamentares de outros estados. Ou mais. Teve deputados do Goiás, teve Augusto Carvalho lá de Brasília, né? E Rômulo, ele consegue justamente com essa sua característica peculiar agregar, né? Inclusive o próprio Rogério Rosso, que esteve durante o Réveillon aqui em João Pessoa, a convite dele, de Rômulo Gouveia. Então, é uma figura que tem tudo para poder deslanchar e ocupar cargos de relevo e destaque na Câmara Federal. O que é interessante também para Paraíba, porque enquanto líder de um partido, ele tem muito mais acesso aos órgãos federais e aos ministérios para poder buscar com mais legitimidade, com mais credibilidade ainda, recursos, projetos, benefícios para o seu estado, para a nossa Paraíba.
Pois é, falar em PSD, o PSD é o partido do prefeito Luciano Cartacho. Me chamou a atenção a fala de Luciano, hoje, inclusive, numa entrevista ao vivo, uma entrevista rápida durante a passagem de Gilberto Kassab, na 98 FM, no Correio Debate da 98 FM. Sandrinha Macedo estava lá e fez a pergunta, primeiro a Kassab, se Luciano Cartacho era o nome natural para 2018, e ele disse que era, que Luciano era um grande nome, blá, 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 né? E depois Luciano Cartacho, ao ser perguntado, aí o que vem a gente despertar um olhar diferente para as declarações. Foi pela primeira vez depois da posse, mesmo de que foi eleito e depois da posse, Luciano Cartacho usou a seguinte expressão: precisamos construir esse caminho. Ou seja, já está trabalhando para se fortalecer e chegar em 2018 com o nome estadualizado. Ele não poderia repetir a declaração do ministro Gilberto Kassab, que como presidente nacional do PSD tem interesse em ter candidatos fortes ao governo de todos os estados que puder. Ele não podia dizer que é um caminho natural ou que é uma liderança nata para isso. E realmente o prefeito Luciano Cartacho, ele precisa consolidar o seu nome, inclusive no interior, no Brejo, no Cariri, para poder construir esse caminho, como ele bem diz, e caldo de galinha, né? E prudência na política não faz mal a ninguém. E sobre isso eu perguntei também ao ministro Gilberto Kassab, em dado momento, foi engraçado, Hermes, porque o irmão do prefeito Luciano estava lá, Lucélio. E para quem não é acostumado com os dois são iguais, né? Eles não são simplesmente irmãos gêmeos, eles são idênticos. E eu perguntei no momento de descontração que eu tive com a oportunidade de conversar com o ministro Kassab, eu disse: ministro, o senhor sabe com quem o senhor está falando às vezes? Ele: rapaz, eu só sei porque eu decorei a cor da camisa, do contrário, tanto faz, eu ia estar falando com um ou com outro. E aí ele disse: se eu tivesse um irmão gêmeo desse, eu já teria sido candidato a governador do estado, do meu estado, que é São Paulo, há muito tempo. Então fica aí a dica e a deixa do próprio ministro Kassab com relação a essa particularidade dos irmãos Cartacho aqui na Paraíba. É verdade. Bom, e o senador Roberto Cavalcante, o empresário Roberto Cavalcante, ex-senador da República, esteve lá, e é interessante que, mesmo depois daquele mandato, né? Impressionante. Ele é lembrado sempre por todas as figuras políticas. Eu estava lá e ele não chegou a compor a mesa, mas ele foi saudado pelo deputado Rômulo Gouveia e pelo anfitrião, o prefeito Luciano Cartacho, e em seguida todos que falavam cumprimentavam os demais membros da mesa e o senador Roberto Cavalcante. Então nós gostaríamos aqui de falar em nome do ministro, do prefeito, do outro prefeito, que Romero Rodrigues de Campina Grande também estava lá, os deputados federais, os deputados secretários e tal, o senador Roberto Cavalcante, e aí começava a falar. Então realmente uma deferência justa, né, ao senador empresário Roberto Cavalcante, nosso presidente aqui no Sistema Correio. Deixa eu mandar aqui um abraço para o Davi Jonatas, do Adonis, e a nossa diretora comercial, Paula Gentil, que está nos acompanhando, o Alan Greco, o Lucas Oliveira e o Cleverton Pereira também nos acompanhando. Vamos a mais um intervalo e a gente volta em seguida com o terceiro bloco do 27 Segundos, hoje conversando aqui nos estúdios com o nosso correspondente Edinho Magalhães. Fique ligado, a gente volta em seguida. De volta com 27 segundos, hoje aqui nos estúdios, Edinho Magalhães, nosso correspondente em Brasília, para a gente falar aqui um pouco de como é que vai ser a atuação dos paraibanos durante este ano de 2017. Tem boas projeções já sobre alguns nomes que podem surgir aí, como presidente de comissões da Câmara, dirigentes da mesa diretora, tanto no Senado como na Câmara Federal. Um desses nomes é o deputado federal Efraim Filho. Nós destacamos agora alguns trechos da fala do deputado federal, que foi o entrevistado no Correio Debate. Começamos a conversa falando com Efraim Filho sobre a polêmica da reforma do ensino médio, que tem o apoio do parlamentar. A nossa expectativa é que a reforma do ensino médio seja realmente a grande revolução que a educação no Brasil precisa enfrentar. Eu sou um entusiasta das medidas que a reforma traz, porque eu acredito que na nossa escola deve haver menos ideologia e mais conhecimento. E é isso exatamente que a reforma do ensino médio propõe, que o aluno possa definir e escolher no que deseja se aprofundar
para o seu futuro, de acordo com a sua vocação profissional. Se ele quer ser um engenheiro, ele vai ter uma carga horária maior de física e matemática, por exemplo. Se ele quer ser um médico, vai ter uma carga horária maior em biologia. Claro, sem ter o básico, né, de todas as matérias como conhecimento geral. O que foi proposto é que a retirada ela seja de disciplinas obrigatórias e passe a ser optativas. Quem vai escolher o que quer estudar é o aluno. Você tem as matérias que permanecem com a sua obrigatoriedade, como hoje é o caso de matemática, português, uma língua estrangeira, inglês, e foi agregada a questão de educação física e artes, né, que é para o aluno ter o contato com a cultura e também com a atividade esportiva, e nas demais ele vai construir uma grade curricular de acordo com o que muita gente enfrentou na universidade, né, agora no ensino médio, para que ele possa escolher o seu futuro, o seu caminho numa sociedade que o mercado de trabalho é cada vez mais acirrado, competitivo, exige do jovem preparação, então menos ideologia e mais conhecimento é valorizar o maior patrimônio de uma nação, que é a educação. O deputado Efraim Filho, que participou do grupo de trabalho para a formulação do novo Código de Processo Civil, falou sobre outras reformas legislativas que o país espera. Nós fizemos, e eu fui um dos protagonistas, você acompanhou comigo em vários debates, a reforma do Código de Processo Civil, e a do Código Penal, ela demanda uma discussão muito maior, porque ela mexe com temas, por exemplo, como o aborto, como a legalização das drogas, são temas polêmicos e que, infelizmente, não chegam a um consenso. Mas é hora, sim, de ter uma legislação penal mais rígida, rigorosa. Hoje se puxa o gatilho sem nenhum pudor, o criminoso conta com a impunidade como regra, então é preciso, sim, avançar nas formas de investigação, elucidar os crimes, punir os culpados, porque aí, quando tiver punição, o bandido vai ter medo de cometer os crimes. Hoje, infelizmente, está um Deus dará. Uma das funções do parlamentar, além de legislar, também é a investigação. Efraim Filho foi o relator da CPI dos fundos de pensão, que rastreou desvios superiores a 8 bilhões de reais. E a CPI dos fundos de pensão foi uma das poucas CPIs recentes que não acabou em pizza. Foi uma CPI que foi elogiada pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal. E veja que, ultimamente, Ministério Público e Polícia Federal elogiar trabalho de parlamentar não é fácil, mas a nossa condução à frente da CPI foi elogiada, porque o nosso relatório final indiciou 150 pessoas, descobriu mais de 8 bilhões e meio de desvios, já gerou uma operação da Polícia Federal, a Operação Greenfield, que já colocou 8 gestores de fundos de pensão atrás das grades. Ou seja, nós abrimos uma caixa preta que era opaca, com pouca transparência, regulação confusa e, o mais importante, estamos conseguindo recuperar recursos para não deixar na angústia aposentados, pensionistas e beneficiários desses fundos de pensão que fizeram investimentos pensando no futuro tranquilo e enfrentaram aí uma verdadeira quadrilha que desviou bilhões desses recursos. Deixa eu voltar a conversar com Edinho Magalhães sobre essa fala de Efraim Filho. Ele foi o presidente, na verdade, da CPI dos fundos de pensão. Exatamente. Essa CPI rendeu investigações e prisões através dessa operação Greenfield, né? Exato, Hermes. Olha, eu tenho uma proximidade muito grande com o deputado Efraim Filho, porque quando eu cheguei à Câmara dos Deputados, eu fui assessorar o ex-governador de Pernambuco, Joaquim Francisco, que é do antigo PFL, do Democratas, ele é oriundo, né, do PFL, e ele foi presidente da comissão que criou a Lei de Responsabilidade Fiscal. Desde aquela época, a Paraíba ela vem sendo representada pelo PFL, agora Democratas, através do deputado Efraim Filho. Primeiro, com o pai dele, que foi senador Efraim Moraes, foi deputado federal e senador, e depois com o próprio Efraim Filho. E Faito, como é mais conhecido, ele está tendo um momento único na gestão dele. Primeiro, porque o ministro da Educação, Mendonça Filho, é do seu partido, o Democratas. Segundo, porque o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é do seu partido, o Democratas. Então, espaço ele está tendo de sobra. Mas não é só isso, ele está sabendo aproveitar esse espaço. O Efraim, ele foi presidente dessa CPI dos fundos de pensão, que foi uma CPI muito importante e séria. Fundos de pensão são aqueles fundos que geram recursos através dos salários dos servidores do Banco do Brasil,
dos Correios, da Petrobras e da Caixa Econômica. E foi através do relatório final da CPI dos fundos de pensão que, além de ter dado espaço para essas operações da Polícia Federal e do Ministério Público, que se criou a regra de só colocar técnicos para presidir os fundos de pensão. E um deles é o paraibano Carlos Vieira, hoje à frente da FUNCEF, ele que é de carreira da Caixa Econômica, concursado, foi superintendente da Caixa aos 31 anos aqui em João Pessoa, está em Brasília há mais de uma década, construiu o seu caminho e está presidindo hoje a FUNCEF. Muito também em função dessa determinação que a CPI teve, um divisor de águas. Ele também foi relator, Hermes, não podemos esquecer, do fim do foro privilegiado, que está sendo votado para terminar com todas as autoridades tendo esse foro privilegiado de só serem julgados nos tribunais superiores em Brasília. Isso é muito importante. Então, Efraim Filho hoje é o primeiro vice-líder da bancada do Democratas, que já foi muito grande, hoje está enxuta, está diminuída, porém ainda tem esse papel muito importante com o protagonismo de Rodrigo Maia na presidência da casa, e é o ano de Efraim. Eu tenho dito e repetido, até com o próprio ministro Mendonça Filho, é o momento dele se tornar líder do Democratas em 2017, é o que a gente espera e é possivelmente que deverá acontecer. Pois é, e nós falamos também, nessa entrevista com Efraim Filho, na TV Correio, nós falamos sobre as articulações para a eleição de Rodrigo Maia para a presidência da Câmara Federal. O deputado do Rio de Janeiro é do mesmo partido de Efraim, o Democratas. Mantém o voto em Rodrigo com um sentimento de que a recondução de Rodrigo passa a ser hoje um cenário bastante plausível dentro da Câmara dos Deputados. Eu apostaria, inclusive, numa vitória em primeiro turno, porque Rodrigo demonstrou capacidade de articulação, de aglutinar apoios, e hoje até mesmo setores que eram do Centrão já migraram para apoiar Rodrigo. Alguns setores da esquerda, do PDT, do PCdoB, inclusive, já demonstram apoio a Rodrigo, porque Rodrigo tem a palavra consenso e diálogo como forma de administrar a casa, e isso tem valido muito e valerá para 2017. A minha perspectiva e sentimento é de que partidos que transitavam em torno do eixo de poder do Centrão de Eduardo Cunha, como o PP e o PR, possam agora, nesse funil, nessa reta final das campanhas, estar ao lado de Rodrigo. Por isso que eu digo que a divisão que aconteceu com duas candidaturas de Rogério Rosso e Jovair Arantes, ao invés de fortalecer, enfraqueceu o Centrão, porque a perspectiva de poder migrou para Rodrigo Maia e, com isso, muitos apoios vieram. Essas candidaturas hoje estão enfraquecidas e acredito, inclusive, que da Paraíba nós teremos pelo menos 8 votos dos 12 para o candidato Rodrigo Maia. Aí a fala de Efraim Filho nessa expectativa. Dos 12 parlamentares da Paraíba, 8 estão com Rodrigo Maia declaradamente, Edinho? A gente pode incluir nessa lista Aguinaldo Ribeiro? Pode. Pode, porque o Centrão ele se dividiu, a não ser que o próprio Aguinaldo fosse... Nem o dueto com o Rogério Rosso de guitarra resolveu a situação? A questão toda é que o Centrão ele pode fazer frente, ele tem condições de eleger um presidente se manter unido, se ele estiver unido. E se ele apresenta 2 candidaturas, até o próprio Eduardo Cunha, que está preso lá em Curitiba, no Rio de Janeiro, não sei aonde, já declarou isso, que era uma burrice você dividir o poder do Centrão. E aí a via natural torna-se de quem já está no poder. E Rodrigo Maia tem só uma questão legal, judicional, só entre aspas, claro, para poder enfrentar, porque ele tem aí o apoio de pelo menos 200 deputados. O Centrão tem mais do que 200 deputados. Só que se for dividir, cada um vai ficar só com 100, então a matemática é simples, tem cerca de 200 votos para Rodrigo Maia, cada um do Centrão com 100, restaria 100 para a oposição, para aqueles outros partidos, talvez o PDT, que venha e surja com algum candidato. Então, por esse cenário, Efraim está muito correto, as chances de Rodrigo Maia são muito fortes e o desenho é que pelo menos 70%, talvez por uma questão partidária, Rômulo Gouveia fique com o Rogério Rosso e o Santiago Filho com o Jovair Arantes, né? O Luiz Couto ele é mais recluso, Benjamin Maranhão está analisando o cenário, então praticamente os 8 devem seguir Rodrigo Maia. Bom, seguindo Rodrigo Maia, Rômulo Gouveia está fora da mesa diretora. Olha, existe a candidatura avulsa. Você tem que saber se o Rogério Rosso ele vai ter o aval. Mas sem o presidente é muito difícil. Mas aí a gente tem que definir se o partido vai definir
que vai indicar o presidente ou vai indicar alguém para a mesa diretora. Essa é a questão crucial do PSD hoje, que vai ser definida nas próximas semanas agora do mês de janeiro. Eles têm que definir o que é mais importante, a gente tentar arriscar a presidência da Câmara ou ter uma candidatura avulsa para a mesa diretora. Só aí você já racha o partido. Então, é um dilema que o PSD está tendo que enfrentar, vai ter que resolver, e pelo que eu estou sentindo, o Rômulo Gouveia não quer deixar passar a oportunidade, ele quer ser candidato à mesa diretora ou conquistar o direito de ser o líder, já que ele também é o vice-líder do PSD, ele então se tornar líder natural da bancada em 2017. Vamos esperar para ver. Registrando mais uma vez a audiência do Bernardino Lira, da Carla Zenaide, do Milton Figueiredo, do Paulo Coelho, do Paulo Feitosa, do Flávio Macaúbas e do Valfrido Borba. Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida com o quarto e último bloco do 27 Segundos, conversando hoje com Edinho Magalhães, nosso correspondente lá em Brasília. Fique ligado, a gente volta em seguida. Volta com o 27 Segundos pela RCTV, já registrando a audiência da Isabela Torres, do Barney Monteiro, da Juliana Guimarães, Leonardo Gadelha, Michele Ramalho, Aloysio Monteiro Júnior, Ana Vanessa Falcão, Mabel e Milka Pereira e Patrícia Berger. Edinho Magalhães, a gente já falou muito de Câmara Federal, da bancada federal, mas e no Senado? Vamos começar com o senador Raimundo Lira. Nós temos no Portal Correio, agora, se você acessar www.portalcorreio.com.br, a matéria sobre uma reunião que aconteceu hoje na residência do senador Raimundo Lira com 4 parlamentares do PMDB. Eis a foto aí dessa reunião. Nabor Vanderlei, que está aí com a camisa verde polo, de branco, Veneziano Vital do Rego, deputado federal, Lira ao centro, André Amaral e Hugo Mota, deputado estadual. Ou seja, 2 deputados federais, 2 deputados estaduais. Não, 3 federais. 3 federais e 2 estaduais. Não, 3 federais e um estadual, desculpa. 3 federais e um estadual, que é o deputado Nabor Vanderlei. Praticamente a bancada do PMDB inteira, só está faltando uma figura ali, né, Hermes? O senador José Maranhão. Que é o presidente estadual do PMDB. E faltando o vice-prefeito de João Pessoa, afinal de contas é o vice-prefeito do maior colégio eleitoral do estado, né? Sim. Manuel Júnior, ex-deputado federal até 31 de dezembro, que deu vaga a André Amaral. Exatamente, mas com agora a titularidade do mandato, os 3 deputados federais e um dos 2 senadores do PMDB, que é a maior bancada dentro da representação federal da Paraíba no Congresso Nacional, e está aí, claro, exposto que é uma nova força que surge, né, dessa vez de uma forma oficial. Eles falaram numa nota que foi trazida à imprensa que trata-se de um trabalho unificado, de uma atuação parlamentar unificada dos 3 deputados e do senador, que as questões eleitorais de 2018 vão ficar só para 2018. Claro. E que o grupo está aberto, inclusive, para agregar outros companheiros. Isso foi um encontro que durou 4 horas na Praia do Intermares, hoje, à tardinha, em Cabedelo. Logo depois do encontro de Rômulo com o ministro Kassab e alguns deputados, ocorreu essa reunião do senador Raimundo Lira, que, inclusive, a nota ao final dizia que esse grupo definiu que o senador vai procurar o governador Ricardo Coutinho em breve para ter uma conversa. E aí você já tem dados... Mas claramente há um movimento aí do senador Raimundo Lira, do deputado federal Veneziano Vital do Rego, do deputado federal Hugo Mota, do seu pai, o deputado estadual Nabor Vanderlei, e do agora deputado federal André Amaral, um movimento de reforço ao apoio político à gestão de Ricardo Coutinho. Ou, em outras palavras, distanciamento ou dissidência do grupo, da ala comandada por José Maranhão, que é o presidente estadual do PMDB. A direção do PMDB vem soltando notas farpas contra a atuação do senador Raimundo Lira. O tesoureiro do PMDB, que é muito ligado, e todo mundo sabe que quando ele fala, ele está mandando um recado de José Maranhão, né? Questionou se Lira tinha lido alguma vez o estatuto do PMDB. Lira disse que não iria responder no dia em que Lira recebeu a imprensa para um almoço.
O almoço, Ontem. o almoço na ponta do Seixas. Isso, no mesmo Na dia. terça-feira. E Lira disse que não iria responder ao tesoureiro do PMDB. O PMDB tem um estatuto, ele conhece o estatuto, mas o estatuto é um livro de normas de regra, mas dentro de um partido, e isso aí ele conversou com os jornalistas lá no encontro, dentro de um partido as decisões são muito políticas, na base do voto, na base da conversa, do diálogo. Isso. O estatuto é só um regulamento, pro forma. Exatamente. Né? Mas a decisão é política, em qualquer estratégia. Não tenha dúvidas, Não tenha dúvida. Essa é uma verdade verdadeira, assim como também todo político que chega a um nível de projeção, como é hoje o do senador Raimundo Lira, de volta ao cenário político, ainda que por uma interinidade, já foi senador, tem experiência, de 86 a 94, não foi um senador qualquer. Ele recebia em sua residência o presidente do Senado e o presidente da República na época, em sua casa em Brasília. E hoje ele desponta no cenário político nacional, que foi presidente da comissão do impeachment, que afastou a ex-presidente Dilma, tem proximidade com a presidência da República, com o presidente Michel Temer, está cotado para a liderança nacional do seu partido, que é um dos seus desejos, sempre foi lembrado para ocupar algum cargo federal, algum ministério, né, pujante na esplanada dos ministérios, só não aceitou por questão de conveniência e coerência com o seu discurso, já que fui presidente da comissão de impeachment que afastou um governo, não ficaria bem compor um novo governo, porque certamente a opinião pública e a imprensa iriam achar que eu trabalhei, talvez possa pensar assim, em causa própria. Então, são muitas as questões e as nuances. Mas uma outra verdade verdadeira, Hermes, é que eu nunca vi um político com essa projeção e com as expectativas que surgem naturalmente para o senador Lira, ou renovar o mandato de senador, ou mesmo poder tentar o governo do Estado em 2018, tentar articular o seu futuro sem presidir um partido. Eu nunca vi uma decisão desse nível, desse tamanho, sem que o candidato, o parlamentar, tivesse autonomia dentro de determinado partido. Então, esse movimento pode ser parte integrante de uma projeção que nós estamos vendo de isolamento do senador José Maranhão. Pois é, vamos ver aí esse movimento também do senador Raimundo Lira. Há nos bastidores uma informação de que ele reunirá esses mesmos parlamentares aí para um jantar em homenagem ao governador Ricardo Coutinho. Se configurando esse jantar, nós temos aí aquecendo esse fogo dentro do PMDB, essa fogueira dentro do PMDB. O PMDB vai ter que se reunir para conversar, ou vamos ter aí um racha antes de começar o período parlamentar. Pois é, isso me lembra inclusive a audiência que o governador Ricardo Coutinho teve recentemente com o atual presidente da República, Michel Temer, sendo conduzido literalmente pelo braço por meio do senador Raimundo Lira. Não era o senador José Maranhão que estava conduzindo o governador, era o senador Raimundo Lira. Em outras palavras, você está dizendo que Lira se fortaleceu muito como presidente da comissão do impeachment. Muito. Se aproximou muito de Michel Temer e hoje talvez ele tenha mais proximidade do que José Maranhão. Tem proximidade. Empatou, vamos dizer, empatou. Empatada. Porém, na projeção estadual, ele está muito próximo do governador e ninguém estaria tão próximo se não tivesse interesses maiores que não somente ou da possibilidade de vir a concorrer novamente ao Senado. Ele, inclusive, comentou comigo dentro do Palácio Planalto que num eventual apoio do governador Ricardo Coutinho ao seu nome, ele projetaria a expectativa de, então, poder pensar no governo do Estado. E isso não é nenhum segredo, porque todo grande político sonha um dia em governar o seu próprio Estado. Pois é. Vamos acompanhar esse movimento também. Já falamos de Lira. E Maranhão, dentro desse cenário, Maranhão no Congresso Nacional. Olha, ele vai deixar a Comissão de Constituição e Justiça, né? É a principal comissão. Olha, o Zé Maranhão, ele é muito respeitado, ele também tem um grande acesso ao governo federal, tem uma amizade pessoal com o presidente Michel Temer, mas ele já foi tudo que tinha que ser, já foi tudo o que podia ser, e ele é muito prudente, ele não vai dar um passo maior, nem vai perder espaço sem que tenha diálogo. Mas fato é que na projeção nacional, dentro do Senado, ele perde aí a presidência da principal comissão, que é a CCJ, pelo fim do seu mandato, é natural, talvez seja substituído aí por outro grande senador, talvez aí, quem sabe, Renan Calheiros, que vai sair da presidência do Senado.
E aí restaria a gente comentar sobre o líder do PSDB, Cássio Cunha Lima. É verdade. Ex-governador, ex-prefeito, né, tem aí o futuro também em aberto e que está sendo cotado para vice-presidente do Senado. Não porque ele quer ou porque ele seja bacana, ou porque os outros senadores gostam dele. Para quem está em casa poder entender. Toda essa condição da mesa diretora da Câmara e do Senado, ela parte do princípio da proporcionalidade dos partidos, ou seja, a maior bancada teria o direito de poder sugerir, preferencialmente, em primeira mão, em primeiro lugar, o candidato a presidente da casa. O segundo maior bancada, o segundo maior partido, indicaria o vice-presidente ou a primeira secretaria. E, nesse caso, o PSDB é a segunda maior bancada do Senado e, naturalmente, seria a indicação para vice-presidente e o nome do senador Cássio Cunha Lima já vem sendo comentado, inclusive pela mídia nacional, como preferido entre os senadores do PSDB. Então, tem aí uma expectativa muito boa para o senador Cássio nesse biênio 2017-2018. Qual a possibilidade de Cássio disputar o governo em 2018? Se fala nisso em Brasília, no PSDB? Fala, mas o PSDB nacional, o Cássio teve uma atuação muito relevante também na comissão de impeachment. Aliás, a Paraíba teve, né? Enquanto Raimundo Lira presidia, o Cássio Cunha Lima fez o papel de promotor na acusação e o outro paraibano, nosso amigo Lindbergh Farias, fez o de defesa, né, do antigo governo da presidente Dilma. Lindbergh paraibano, que é senador pelo estado do Rio de Janeiro. Todos três muito competentes, muito inteligentes e cujas atuações, cada qual no seu lado, cada qual com sua ideologia, deram destaque e relevo aos paraibanos. Agora, o senador Cássio, a depender dos cenários, ele tem tudo para poder ou renovar o seu mandato de senador ou, ao meu ver, ele ainda desponta como o mais forte candidato ao governo de 2018. É a minha opinião. Você, para ser candidato a governador, você tem que ter estrutura, voto e você tem que ter recursos, né? Então, resta saber se o prefeito Luciano Cartacho tem votos e estrutura no interior, se o senador Raimundo Lira tem votos e popularidade e se o senador Cássio Cunha Lima vai ter estrutura. Então, alguém vai ter que ter pelo menos 2 desses itens para poder sair vencedor em 2018. Tá. O lançamento da candidatura a pressão, inclusive, de lançar a candidatura de Lula para 2018. O PT já fala em até impedir a antecipação de eleição presidencial para 2017, para este ano ainda. É verdade. Isso pode ter uma reação muito grande do PSDB em nível nacional e Cássio é peça estratégica dentro do PSDB para estar na linha de frente dessa reação. Exatamente. Aliás, não somente com relação a Lula, mas também ao próprio presidente Michel Temer, porque outro paraibano, o ministro Herman Benjamin, do STJ, que está no TSE, é o relator da cassação da chapa Dilma Temer, o que deixa, inclusive, o senador Cássio um pouco constrangido, porque ele apoia o atual governo Temer, mas foi o seu partido, PSDB, que propôs essa ação lá atrás contra a chapa Dilma Temer, antes do afastamento de Dilma e da ascensão do presidente Michel Temer ao poder. Então, tudo pode acontecer nessa projeção. O ex-presidente Lula é uma figura emblemática, popular e há sim essa controvérsia do PT poder antecipar agora, para início de 2017, a sua eventual lançamento, a sua eventual candidatura a presidente da República novamente em 2018, para qualquer movimento da Operação Lava Jato sobre ele ter a conotação política. Estaria, então, fazendo um movimento contra o processo democrático do senhor Luiz Inácio em ser candidato a presidente da República. Com um adendo, o senador Lindbergh Farias é candidatíssimo, tem uma ala dentro do PT que quer Lindbergh como presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, do PT, como forma de poder renovar, melhorar, mudar o cenário que se colocou bastante diminuto, o PT, depois de 2016. Ok. Edinho Magalhães, obrigado aqui pela participação, pela presença na RCTV, a participação hoje aqui especial nos estúdios da RCTV no 27 Segundos. Eu que agradeço, estou lá cumprindo essa função de cobrir o trabalho dos parlamentares federais paraibanos em Brasília e é obrigação deles trabalhar por você, por vocês que estão em casa nos assistindo. E eu digo isso muito a quem eu converso sobre política. Não percam as esperanças. Vale a pena ser honesto. Vale a pena acreditar e ter boa fé e vamos acreditar que a Lava Jato vai poder separar o joio do trigo e que dias melhores virão para o nosso país.
Ok, a todos uma boa noite e até amanhã, 9 da noite, aqui com 27 segundos na RCTV. Até lá.